Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Quero mandar um abraço para todos os irmãos que comentaram o último vídeo. Que Deus em Cristo venha abençoá-los. Vamos lá, lição de número 8. Eu quero desde já justificar. Eu estou tendo alguns problemas técnicos aqui com a minha câmera. E nesta aula eu vou gravar apenas o áudio, tá bom? E além disso, eu fui acometido aqui de um probleminha na garganta, mas tomando um chazinho aqui e tentando fazer o melhor aqui, dentro das possibilidades, certo? Então você vai desculpando aí qualquer ruído, se o áudio não ficar da melhor maneira, tá bom? Até pensei em não fazer essa aula, mas né, é um compromisso que temos e estamos nos esforçando para poder ajudar aí os professores da Escola Bíblica Dominical. Então eu quero fazer essa aula bastante rápida, tá? Vamos ser bastante objetivos nesta pré-aula, tá bom? Então vamos lá? Lição de número 8, a idolatria da religião. O fundamento está em 1 Timóteo 5,4, referências bíblicas, Tiago 1, 26 e 27. Temos como objetivo geral refletir sobre o real significado do fenômeno religioso na vida do crente, mostrar que o que vem a ser a verdadeira e imaculada religião na Epístola de Tiago, discutir biblicamente sobre as práticas do crente que verdadeiramente quer agradar a Deus. Entender, por meio desta lição, que a essência do cristianismo é a prática da palavra de Deus e não somente discurso. Não é apenas falácia, né? É prática. Certo? Então vamos lá. Tópico 1. A verdadeira religião pura e imaculada diante de Deus. Se alguém entre vós cuida ser religioso. Aqui é interessante, você observa aqui, a palavra religião vem do latim religare, que significa, né, religar, ou então o que? Reatar. Então a palavra religião significa religar. Religar quem? Religar a Deus. Né? Se hoje nós formos analisar do ponto de vista bíblico, algumas ditas religiões não religam a Deus, pelo contrário, causa mais separação, né? Então, nós temos que ter como bússola e orientação a palavra do Senhor. Jesus condena tudo que é falso, até os atos piedosos feitos externamente. Olha que interessante. Então, o Senhor, ele adverte, ele vai contra tudo que é ruim, tudo que é falso. Até os atos piedosos, pastor. Sim, até os atos piedosos. Por quê? Mas não é qualquer ato piedoso. Ele é contra, ele condena os atos piedosos feito o quê? Externamente, né? Externamente. Então, ou seja, são aqueles atos feitos pela aparência que levam você com o objetivo de você ser louvado por aquilo que você está fazendo. E, irmãos, existe muito isso hoje em dia, né? Alguém certa feita disse que uma irmã ficou indignada com o pastor porque o pastor não deu oportunidade para ela cantar. Aí o pastor, depois do culto, ela foi reclamar com o pastor: pastor, não me deu oportunidade, estou chateada com isso, tal e tal. Aí o pastor perguntou, falou: irmã, você canta para quem? Eu canto é para Deus.
Ah, você canta para Deus? Então tá. Então pode cantar agora. E ela falou: não, mas não tem ninguém aqui. Ué, mas você não canta para Deus, né? Então louve ao Senhor aqui. Então hoje as pessoas estão muito preocupadas com isso. Os pastores vão me entender agora. No culto de domingo chove de pedidos para cantar, pedidos de oportunidade, e no dia de semana você fica procurando alguém para louvar o Senhor e às vezes a pessoa não está lá, né? Então, ah, esses atos, e até quando você vai ajudar alguma pessoa, não é apenas exteriormente, né, externamente. Tem que partir do coração, tem que ser do íntimo. Né? Tiago afirma que a religião deve andar de mãos dadas com a conduta. Não adianta participarmos de toda a liturgia e não glorificarmos a Deus em nossas ações. Tiago nos adverte a refrear nossa língua. Então não há outra epístola que fale tão profundamente sobre o poder da língua como Tiago, né, no capítulo 3. E você vê, Tiago ele vem em uma sequência, né? E aqui ele fala da religião, que a religião ela é demonstrada, a religião verdadeira, através de ações. Não é apenas teoria, é prática. Mais uma vez, Tiago nos leva a pensar na prática, né? É um livro prático, uma epístola que nos leva à prática. Não, não, 1.2. Não refreia sua língua, antes engana seu coração. A maledicência é o pecado que Deus mais abomina. Você lê lá, né, em Provérbios capítulo 6. A língua revela o que está em nosso interior. Né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, por mais que a pessoa tenta esconder, eu sou crente, mas o modo dela agir, o modo dela falar, denuncia quem é aquela pessoa. E você olha, você não é questão de julgar a pessoa, mas a pessoa demonstra quem ela é verdadeiramente. Mesmo que ela se vista de crente, mesmo que exteriormente ela pareça crente, mas no interior ela não é. Tiago, como líder, é totalmente consciente da falsa religião, daqueles que apresentam ser, mas não são. Então, ou seja, aparência, né, irmãos? E a gente, infelizmente, vemos muito isso em nossas igrejas. Pessoas que vivem de aparência, mas você encontra a fofoca, falso testemunho, mentira, palavra torpe e tudo que não presta. Né? Então ela está demonstrando que ela está distante de Deus. Né? A Bíblia fala que a gente conhece a árvore é pelos frutos. E quando você observa os frutos, você vê que são obras da carne, que não há frutos do Espírito. Então aquela pessoa é uma pessoa carnal. E não há dúvida nisso. Quando você conversa com alguém espiritual, quando você é, se relaciona com alguém espiritual, irmão, não vai muito tempo. Você sabe que aquela pessoa ela tem sinceridade no seu coração, ela age, ela glorifica a Deus nos seus atos, e aí a verdadeira religião aparece, é demonstrada exteriormente através da vida daquelas pessoas. Então, cuidado com a língua, né? Não adianta você falar, eu oro e tal, e sai lá na frente, vem para a consagração e na porta da igreja mesmo começa a fofocar da vida dos outros. Começa a falar o que não deve, começa a falar mal do pastor, começa a falar mal da igreja, começa. Ei, você está perdendo o seu tempo. Né? As coisas não são dessa maneira. Vamos lá. A religião desse é vã. Então, Tiago aqui ele fala que as pessoas que vivem, né, a religiosidade somente na teoria, de forma exterior, como os fariseus faziam, né? Queriam ser vistos, queriam ser aplaudidos pelas suas atitudes, faziam as coisas somente para que os outros vissem que ele faz. E hoje tem isso, irmão, tem isso nas igrejas, né? Tiago diz que essa religião é vã. Ele afirma que às vezes as pessoas que estão envolvidas ali na liturgia, essas pessoas que fazem atos
apenas, unicamente externos, essas pessoas, a religião é vã. E é interessante essa palavrinha aqui, vã, né? Ó, van. Não é van de andar, não, irmão. Não é um van veículo, não, tá? Van quer dizer inútil, né? Quer dizer uma coisa sem valor. E no original, a palavra é a mesma palavra de origem usado para idolatria, né? Para pessoa idólatra. Então, é, é usada essa mesma expressão. Então, é, indiretamente, a gente assimila que ah, as pessoas que agem dessa forma, Tiago está igualando elas e chamando elas também de idólatras, porque eles idolatram a religião, né? E irmãos, mas como a gente vê isso? Pessoas que brigam, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou de não sei o quê, minha igreja é a certa, minha igreja é não sei o quê. Fica brigando por placa, brigando por denominação. Em nome de Jesus, vamos parar com isso não leva ninguém a nada, né? Nós temos que fazer parte dessa grande igreja, que é o corpo de Cristo, a igreja universal, igreja de todo o universo, dos salvos, daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa é a verdadeira religião, a qual as atitudes brotam do interior, do coração, e elas são demonstradas através do exterior, né? Então, através dos seus atos, o nome de Deus é glorificado. Essa é a verdadeira religião. Não é somente fazer os atos para que os outros vejam, mas interiormente o seu objetivo você tem segundas intenções, né? E Deus sonda os corações, né, irmãos? Então, ah, muitos se justificam, né? Se auto-justificam dizendo eu oro, eu vou ao monte, eu jejuo, eu vou aos cultos, mas os seus testemunhos pessoais são desastrosos. Tiago afirma que a religião sem obras é idolatria. Então, Tiago está falando: olha, amigo, essa sua religião aí é vã. Você que está na igreja, você que faz parte da liturgia, mas que não tem testemunho pessoal, que suas atitudes não glorificam o nome do Senhor, a sua religião é vã. Você está perdendo tempo. Oh, meu irmão, mas como isso tem acontecido, infelizmente, em muitas igrejas. Tópico 2. As instruções de Tiago para quem quer agradar a Deus. O crente e o pertencimento da família da qual Deus é pai. Irmãos, esse relacionamento familiar com a família de Deus, preste bem atenção nisso. Olha que interessante. A gente fala, Deus, nós somos servos de Deus e não queremos obedecer a Deus. Não queremos nos colocar na posição de servo. E a gente fala, Deus é meu pai. Pai celestial. Ué, mas se Deus é o seu pai, a obrigação do filho é obedecê-lo. A obrigação do filho é respeitá-lo. É? Então, você que diz que é filho de Deus e não obedece, alguma coisa está errado nesse relacionamento. Ou você faz parte da família de Deus, ou você tem Deus como pai e obedece às suas instruções, ou então você é filho rebelde, né? Tem alguma coisa errada, então é bom a gente rever esses nossos conceitos. Somos filhos de Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele espera que sejamos obedientes e vivamos em harmonia com todas as pessoas. Já viu aquelas pessoas briguentas, qualquer coisa, carrancudas, briga com todo mundo? Volta e meia o pastor tem que estar chamando no gabinete, é problema no departamento, é problema nisso, naquilo. A pessoa não sabe se relacionar com os outros. É muito complicado isso. Jesus amou a todos sem distinção. Olha o nosso exemplo. Nosso exemplo é Cristo, né? Amava a todos sem distinção. Tiago nos dá duas sugestões para mostrarmos a essência da religião. Primeiro, cuidar dos órfãos e das viúvas e guardar-se do mundo. Eu quero frisar isso aqui, cuidar dos órfãos e das viúvas, dentro do contexto histórico.
você observa que na época as viúvas elas não tinham como se sustentarem, né? E muito menos os órfãos, porque a cultura judaica ela focalizava muito no homem, no pai de família. Era ele que era o provedor, ele que trazia, né, o pão para casa, eles que sustentavam ali a casa, né? Na época, dentro do contexto cultural. Hoje você observa que isso, na nossa cultura, né, as mulheres estão aí no mercado de trabalho, já estão trabalhando, é totalmente diferente. Né? As viúvas, a maioria delas tem as suas pensões, os órfãos, né? É uma realidade diferente. Não estou aqui dizendo que nós não devamos ajudar, né? Assim, dentro do contexto da ajuda social. É claro que devemos, a igreja deve estar atento, sim, a ajudar os necessitados, principalmente os domésticos da fé. Mas é importante você ter essa visão cultural, né, do momento. E guardar-se do mundo. Primeiro, cuidar dos órfãos e guardar-se do mundo. Então, a religião, Tiago evidencia aqui esses dois critérios para mostrarmos a verdadeira religião. É cuidar, é a questão da assistência social, né? É a questão de prestar essa ajuda aos irmãos, e eu vou falar com toda sinceridade e com o coração apertado. Nós precisamos aprender muito, né? Precisamos aprender muito, precisamos melhorar muito sobre a questão social da igreja, sobre investimentos em casa de recuperação, investimento em ajuda, em creches, em ter uma visão social de um todo, né, de uma comunidade. Precisamos melhorar nesse sentido. E eu falo do nosso ministério mesmo, né? Precisamos abrir os olhos e investir mais nesta área, né? E guardar-se do mundo, Tiago 1:27. Então, a área social e a área espiritual, essa vigilância de nos afastarmos das coisas terrenas, né? Das coisas do mundo. Visitar órfãos e viúvas em suas tribulações, foi o que eu acabei de falar. Né? Então, ele traz aqui, Tiago traz o princípio da empatia e da assistência, da ajuda aos necessitados. Né? Então, é muito importante isso. Irmão. Cristianismo é servir. Como exemplo, como Cristo fez. Né? A vida de Cristo, quando o Senhor lava ali os pés dos discípulos, que era algo que o escravo fazia. Então ele se coloca na posição de servo. E hoje muitas pessoas não querem servir, não querem trabalhar. Estamos aí no final do ano, está chegando o momento da nova diretoria para o ano de 2023, e o pastor começa a orar, pedindo um milagre de Deus, fala, Senhor, coloca as pessoas certas, e as pessoas que sabem fazer não querem fazer. Né? E é uma dificuldade para o pastor, né, conseguir fechar aí a diretoria para a vigência aí do ano. Mas Deus é bom, que direciona todas as coisas. Então, a religião pura ela é demonstrada quando os sentimentos internos, ou seja, nasce no íntimo, no coração, se transformam em ações externas. Preste atenção, irmão. Então, o verdadeiro cristianismo, ele não tem ações externas? Hã? Me diga. Não. O verdadeiro cristianismo também tem ações externas. Qual é a diferença? A diferença é que o cristianismo verdadeiro, ele não objetiva ações externas. Por quê? Não é só demonstrar que está fazendo, é fazer por amor. Né? É a motivação correta, é fazer com a motivação correta. Os fariseus eles faziam muitas coisas, ia fazer oração, ia ali, ia na casa da viúva, mas o objetivo deles era outro.
era ser visto com suas vestes, para serem respeitados como autoridades, né? Então o objetivo deles era outro. E assim tem muita gente hoje que faz a obra de Deus com segundas intenções, objetivo de aparecer, com objetivo de ser famoso, com objetivo, né, financeiro. Então, e eu tenho uma notícia para você. Deus sonda o coração, viu? E se a sua obra for somente externa para aparecer, a sua religião é vã. É isso que Tiago está ensinando. Né? Vamos prosseguir. 2.3. Entre ser e parecer. É uma diferença gritante. Tá? Hoje acontece um distanciamento de algo que é inseparável, que é o quê? A profissão de fé, que é a teoria da prática, que é o testemunho pessoal. Então hoje as pessoas estão separando isso. Não. Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu faço. Está separando a teoria da prática, que são coisas que andam juntas. Pessoas, não, eu aceitei Jesus. Não, mas a minha vida pessoal é outra coisa. Ei, como assim? Eis que tudo se fez novo. Como é que eu vou assimilar isso? Está errado. Né? Essa falta de coerência e de consistência gera uma religião esquizofrênica e farisaica. E é isso que a gente está vendo, infelizmente. Pessoas que estão na igreja cantando no domingo, que vão para a balada no sábado e domingo vão para a igreja. Né? Infelizmente. Tiago ensina a necessidade de celebrar a liturgia com a vida através do testemunho pessoal. Então, não é participar lá da liturgia da sua igreja. Que bom, tô aqui no culto domingo, participou da liturgia fria, né? Não é isso. Não é isso, irmão. É em casa. Aí você vê aqui, ó, o peixinho aqui tá querendo ser um tubarão, né? Querendo ser um tubarão, mas parecer não é ser. Então tem muita gente que parece crente, mas não é. Finalizando, o cristianismo prioriza a prática mais que a simples retórica. É prática, o cristianismo é prática. Cristianismo não é teoria. Cristianismo é vida, é no dia a dia. É a cada dia que você levanta. É o seu devocional com Deus, é a sua vida com Deus. É o estilo de vida, é servir a Deus. Guardar-se do mundo. Quando a gente fala mundo, pessoal, a gente se refere não ao globo terrestre, né? Literalmente, mas a gente fala ao sistema mundano, ao sistema pecaminoso instalado no mundo. Né? Então, quando a gente fala mundo, a gente está falando do sistema pecaminoso. Manter-se limpo e imaculado diante de um mundo pecaminoso. Estamos aqui, mas nossa pátria não é aqui. Nós somos peregrinos aqui. Tem gente que esquece isso, irmão. Nós estamos passando por aqui. Tem gente que está perdendo a vida, procurando as coisas terrenas, perdendo a saúde, perdendo o sono, só para conquistar coisas terrenas. A verdadeira religião não é um simples ritual, não é misticismo ou encenação, mas sim viver uma vida íntegra diante de Deus, separada do mundo, de modo que o seu nome seja glorificado em nossas ações. Então, irmão, por amor de Deus, entenda, passe isso para os seus alunos, que a religião não é, a questão não é, pastor, eu jejuo, eu oro, mas é vida com Deus. Tá bom, você ora, que bom que você vai ao monte, que bom que. Mas e a sua vida pessoal e o seu testemunho? As pessoas estão sendo o nome do Senhor está sendo glorificado através do seu testemunho pessoal? Será que nós temos demonstrado Cristo através das nossas ações externas? Fica a pergunta para você. Fica a pergunta. Então, não adianta você conciliar as duas coisas. Não, pastor, é assim mesmo. Esse relativismo.
Não, eu sirvo a Deus, mas eu participo dessas coisas, nós estamos no mundo. Ei, nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte dele. Tá bom? A prática mundana procura destruir valores cristãos. Irmão, por amor de Deus, isso aqui é muito claro, né? É muito claro. Eu não vou nem discorrer sobre isso, porque nós vivemos em um mundo onde a oportunidade de pecar está a todo momento. O pecado está à nossa volta. O sistema mundano quer dizer, não vale a pena casar, quer destruir a instituição do matrimônio. Não vale a pena casar, quer destruir o que Deus fez. Aí vem ideologia de gênero, aí vem tanta coisa, tentando desconstruir a família patriarcal, a família da forma que Deus fez. Então o mundo quer desfazer tudo isso. Um dia desse eu vi alguém que achou um dinheiro e foi devolver. Todos ficaram admirados, que não deveria ser assim. Por quê? Porque o dinheiro não era da pessoa e a pessoa devolveu para o devido dono. Então, para você ver como é que o mundo está, quando você faz algo correto, é motivo de espanto. Por quê? Porque a maioria vive enganando, vive fazendo o que é errado. Então, esse sistema, ele procura destruir os valores bíblicos. Agora, cabe nós a sermos luz, cabe nós a não deixar esse sistema nos envolver, influenciar nas nossas atitudes. Nós não podemos nos deixar levar, irmãos, pelo relativismo, pelo hedonismo, mas nós temos que andar em retidão diante de Deus. Não é o que você quer. Não é você endeusar os seus desejos. Não é você procurar o seu ego, evidenciar o seu ego. Não. O servo do Senhor tem que glorificar a Deus através de suas obras. Então esse sistema mundano, ele tenta apagar isso. Nós devemos combatê-los, né? 3.3 devemos tomar cuidado com o mundo que nos fascina. Às vezes a gente fala assim, o mundo não tem nada para nos oferecer. Irmão, o mundo tem muita coisa, tá? O mundo tem muita coisa para oferecer. Prazeres carnais, massagear o ego, felicidades, porém momentâneas, e tantas outras coisas. Amor, dinheiro, fama, prazeres, parecem coisas inofensivas. Mas se não vigiarmos, elas nos aprisionarão. Temos que ter o devido equilíbrio, maturidade e vigilância para não nos deixar levar pelo fascínio mundano. Irmãos, preste bem atenção. O mundo ele oferece. A gente viu, né, na lição passada, quando Tiago compara o peixe na isca, né? Joga a isca, o peixe fica ali e o peixe vai. E o peixe morde aquela isca ali na inocência, procurando saciar ali o seu desejo, a sua fome, e ali ele perde a sua vida por essa atitude. Mas só que nós não somos igual ao peixe. Por quê? Porque nós temos consciência. A palavra do Senhor já nos revelou que o pecado gera morte, que o salário do pecado é a morte. Então o pecado está à nossa frente. A isca já está à nossa frente, está em nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar em todos os lugares. A isca está posta. Agora cabe a você. Você não é inocente igual o peixe. Né? O peixe, ele não tem a inteligência de falar, não, isso aqui, se eu morder aqui eu vou morrer. Mas você sabe, nós sabemos, pela palavra de Deus. Então cabe a nós vigiarmos e não nos deixar levar por essa aparência do mundo, por esses atrativos do mundo. Nós jamais devemos
trazer, hoje em dia estão trazendo o mundo. Ah, pastor, a igreja tem que ser assim, né? Trazendo coisas do mundo para a igreja. Não, irmão, do mundo a gente já saiu. Do mundo a gente já saiu. Eu não estou falando aqui questões de tecnologia, tem gente que é tão radical também, né, que fala, não pode usar isso na igreja, não pode usar um data show, não pode usar. Tem gente ainda que tem essa percepção, infelizmente. Então nós temos que ser equilibrados. Nós temos que ter a maturidade suficiente para rejeitar essas coisas do mundo. Eu falo, né, pecados, pessoas estão trazendo coisas do mundo, inserindo na liturgia da igreja. Isso aí não. Jamais nós podemos contaminar a noiva do Cordeiro com essas coisas. Pelo contrário, nós temos que fugir delas, fugir da aparência do mal. Não é verdade? Amém? Irmãos, que Deus em Cristo abençoe. Eu quero desde já pedir perdão pela voz, que não está muito boa, tá bom? Que a sua aula seja uma bênção. Comente o vídeo, deixe aí o seu comentário, deixe o seu like, e que Deus em Cristo te abençoe grandemente.